Fala aí, insiders, beleza? Estamos aqui fazendo uma caminhada, olha pra você ver, subimos esse morro aqui, estamos terminando ainda de Aqui, ó. subir e a gente vai te passar uma visão aí sobre rejeição familiar, rejeição daquela pessoa que você gosta, como você pode lidar com essas rejeições, não é, Nathan? Exatamente, porque o ser humano, em sua natureza, ele teme ser rejeitado. Ele teme ser rejeitado porque ele tem medo de ficar sozinho, né? Ele tem medo de... Sim, a natureza do ser humano é o medo de ficar sozinho. Verdade. É por isso que a gente sempre tá querendo entrar em grupos sociais. Muitas vezes, a gente não é a gente mesmo. Muitas vezes a gente não é a gente mesmo. Simplesmente pra gente não ser excluído, supostamente excluído de um grupo. Sim, você pode ver que na escola sempre tem um grupinho. Tem um grupinho dos nerds, tem o grupinho dos valentões, dos bagunceiros, tem o grupinho das patricinhas. Tem vários lugares, na escola tem vários grupinhos. E você sempre tenta ser alguém desses grupinhos. Eu nunca fui do grupo dos valentão, então eu tive o nerd. Eu nunca fui do grupo das patricinhas, então eu teve que ir pro grupo daquelas meninas lá que era mais rejeitada. Então sempre você tem que se encaixar no grupo, mas às vezes você não é aquela pessoa, mas você tem que se fazer por aquela pessoa para poder entrar no grupo, porque você tem medo de ficar sozinho. Verdade. Isso aí hoje, né, a gente vai falar sobre a questão da rejeição amorosa, né? Sim. E isso acontece com muita gente. Não sei se já aconteceu com você. Já aconteceu com você? Já aconteceu comigo de eu chegar em pessoas e a pessoa falar não. É a escolha da pessoa, você não pode obrigar a pessoa a estar com você. Mas muitas das pessoas sofrem, choram, pessoas até chegam a casos extremos de tirar a própria vida porque não conseguiram lidar bem com uma rejeição. Exatamente. Né? E isso assim, a gente consegue perceber como que muitas vezes a gente é preso em um certo sentimento que às vezes não é recíproco entre as duas pessoas. Mas então, a questão da rejeição, eu vou contar um relato meu aqui, né? Que eu acho que pode servir de exemplo para alguém aqui que tá assistindo o vídeo. Então, eu tava querendo uma menina, tava gostando de uma menina, fiquei interessado dela no início do ano passado, né, 2022. Aí, eu comecei a conversar com ela, eu comecei a trocar ideia com ela, conversar sobre alguns assuntos, né. Só que aí, a gente começou a conversar e tal, e eu comecei a interessar muito nela, de verdade, muito de verdade. Às vezes eu ia fazer alguma coisa, eu ficava pensando nela, e eu percebi que esse sentimento, cara, não tava certo, porque eu nem conhecia a menina direito, nem conhecia. Muitas vezes acontece isso com a gente. Às vezes você não conhece a pessoa, aí você cria aquela expectativa tão grande e a pessoa também não tem aquele mesmo sentimento por você. Acaba que quando você alimenta tanto esse sentimento, que quando a pessoa fala não, porque ela não tem esse mesmo sentimento por você, porque é escolha das pessoas, ela não é obrigada a gostar de você, não é? Então você fica frustrado, você fica frustrado, né? Porque você criou uma dependência emocional por trás daquela pessoa, e isso pode destruir muito a sua vida, porque você perde a motivação, né, de fazer as coisas, de crescer. Você perde várias coisas da sua vida, você perde principalmente, né, aquele ânimo, aquele anseio por fazer algo, por conquistar, por vencer, por correr atrás dos seus objetivos, né? Então você tem que aprender uma habilidade de fazer o quê? De ser desprendido emocional das pessoas, porque enquanto você for preso emocionalmente às pessoas, você nunca vai conseguir conquistar, você nunca vai conseguir sair desse ponto atual que você está. Exatamente. E outra coisa que eu acho muito interessante ressaltar aqui é que, por exemplo, voltando nesse caso, né, eu tava lá, né, tava interessado na menina. Aí eu fui lá e fui perguntar pra ela se ela queria ter alguma coisa assim, e ela não quis. E tipo assim, ela não quis e ela quis com outro carinha, né? Inclusive um cara que é amigo meu ainda, né? Só que aí, tipo assim, eu fiquei alimentando um sentimento muito ruim, sabe? Por muito tempo com essa questão. Um sentimento, tipo assim, de volta por cima. Às vezes a gente olha assim de longe, parece bom, tipo assim, eu vou começar a malhar porque ela não me quis, mas aí eu vou fazer ela se arrepender. Isso, eu vou ganhar dinheiro, porque aí quando eu parar com a minha Porsche lá na porta do local que
vocês frequentam em comum, ela vai estar com o cara lá andando de Gol, porque eu já tive esse pensamento também, ou então com o cara andando a pé, e ela vai arrepender, e quando ela quiser, quem vai falar não é eu. Eu tive sempre esse sentimento, eu já tive esse sentimento, porque eu já tomei algum não, é normal você tomar não, mas um não em específico, a pessoa não se contentou em apenas dizer não, mas a pessoa ainda quis usar aquela situação para me deixar mais para baixo ainda, e eu consegui acabei caindo nisso, né? Então acaba de contar a sua experiência aí, que eu posso contar um pouquinho da minha depois. Ah, não, beleza então. Aí eu fiquei alimentando esse sentimento, assim. Você acha que você gosta desse sentimento? Eu não... Olha, assim, às vezes a pessoa disse não porque ela realmente não sentiu interesse em você, não gosta de você, então a pessoa não é obrigada. Mas dependendo assim, a pessoa disse não pra você, não foi porque ela gosta da outra pessoa, foi porque ela não te viu como uma opção fisicamente, financeiramente, Exatamente. mais do que aquela outra pessoa. Aí eu não acho viável você alimentar um sentimento ruim de conquistar para poder mostrar. Mas eu acho você alimentar um sentimento do seguinte: em vez de eu ficar focando naquela pessoa, eu vou focar em mim, em entrar na academia, vou focar em mim, prosperar para me ter o melhor dessa terra. Não porque eu quero mostrar para outra pessoa que ela perdeu, mas é porque eu quero viver o melhor. Exatamente. Aí sim é viável você usar essa situação de motivação, esquecer aquela pessoa e lembrar de você, focar em você. Exatamente, cara. Porque, tipo assim, como eu te falei, eu ficava assim, tudo que eu ia fazer tipo assim, tudo que eu ia fazer pra melhorar, pra me melhorar e pra, assim, fazer uma coisa de valor mesmo. Eu comecei a treinar, comecei a tentar ganhar dinheiro de alguma forma. E tudo isso eu ficava pensando em quê? Em forma de... Como se fosse, vou utilizar esse termo, mas como se fosse uma vingança com a pessoa. Pra ela se arrepender. Pra ela se arrepender. E merece realmente você, depois que... Tem não umas é que é merece. paia, velho, as meninas tem umas meninas Ela que fala não. Aí você foca em você, você fica rico, você cresce. Aí depois ela vai falar, pô, perdi o carro, mas eu vou tentar correr atrás do prejuízo. Você vai chegar e vai falar assim? Não, você vai falar não. Mas por forma de vingança não, porque ela já fez a escolha dela no passado. Exatamente. A escolha dela pra estar com você no futuro, ela tinha que no passado estar com você também. Porque quando Porque você é muito fácil, né, velho? Depois que você já cresceu, a pessoa aceitar assim, velho. Depois que você cresceu, você se desenvolveu, a pessoa vai querer pegar chegar no final da largada. Eu fui campeão da Fórmula 1. Aí vai querer comemorar, vai querer estar comigo, falar que estava comigo na hora que eu já fui o primeiro a chegar. A mesma coisa se eu fosse campeão da Copa do Mundo e o treinador que não acreditou em mim falasse, não, fui eu que treinei ele. Sendo que lá no início, quando eu tava ruim, ele não quis me treinar. Então se eu fosse um campeão de boxe, vamos dar um exemplo, eu entrei pro boxe, aí eu pedi pro cara me treinar, o cara não quis. Aí depois lá no futuro, 10 anos depois, eu fui campeão de boxe, o cara chega, não, eu que ajudei esse menino, não. Ou então chegasse, não, vamos, agora eu posso te treinar. Fala, não, você não quis me treinar quando eu era ruim, agora que eu sou campeão, você quer me treinar? E isso, tipo, isso abre uma discussão, porque, olha, por exemplo, às vezes a gente não sabe, a gente vê uma menina assim, de longe, a gente não sabe se ela é uma menina de valor, se ela tem tudo isso, e eu acho que ela também olha assim pra gente. Sim. Às vezes ela não sabe. E aí, por exemplo, o que você acha? Tipo, você acha que vai que, por exemplo, a menina você tava interessado na menina, e de primeira vez, assim, ela não viu em você, ela não conseguiu se atrair. Isso. Mas, tipo assim, passou um tempo, ela foi lá e assim, eu acho que é uma questão relativa, né? Eu acho que é relativo. Eu também acho. Acho que é de gosto. Às vezes a menina não interessou por você ali agora, mas às vezes quando ela vê que você não tá focado mais nela, tá focado em você, você tá conquistando seus objetivos, você às vezes, você treinando, você ganhando dinheiro, querendo ou não, sua aparência vai mudar. Você vai ficar mais... Vai ficar mais... Sua aparência vai mudar. Você entrando na academia, você vai ficar mais apresentável. Aí às vezes naquela primeira impressão ela não teve, mas meses ou anos depois, quando ela te vê de novo, ou então ela acompanha essa conquista, esse crescimento seu, ela vai se interessar. Mas o complicado é o seguinte, que eu vou devolver a pergunta pra você. Pode falar. Por que quando você não era nada, aí eu tenho isso, quando você não era nada, você tava lá no pedal, ela não te quis, ela não se atraiu por você. Mas depois de você ter crescido, ela se atraiu. É questão de segurança, porque biologicamente
o homem procura a parceira com a melhor aparência física, porque aparenta ter mais saúde, porque maior saúde é Quer dizer, mais não é produtividade, mas mais vai nascer os filhos, isso é a biologia do ser humano, vai nascer os filhos mais saudáveis. Então, por isso que o homem se atrai muito pela aparência. A mulher se atrai mais pela segurança, né, que o homem pode trazer. E hoje em dia, segurança, antigamente era mais aspecto físico. Hoje mais forte levava mais bonito. Hoje em dia tem vários fatores, não é só aspecto físico. Tem aspecto financeiro, tem aspecto social, porque o homem que tem mais amizades, ele tende a ter mais segurança. Exatamente. Entendeu? Então tem vários assuntos. Às vezes, se você não é um cara de valor, você não vai atrair também meninas de valor, mulheres de valor. E não olhe por aparência, tá? Mulher de valor nem sempre é a mais bonita. Isso aí, não, tanto de cara fala isso, velho. Não é sempre a mais bonita, porque às vezes a mais bonita tem um corpo lindo, mas a mente, o interior dela é tudo ruim. Então, exatamente, cara. Não adianta de nada, você vai sofrer. Tem muita gente que desenvolve sim a questão do físico, mas a mente não tá totalmente desligada, cara. Tipo assim, eu já conheci meninas assim muito bonitas que eu ia conversar com ela, cara, não tinha assunto, era tudo sobre corpo, era tudo sobre esse mesmo assunto. Não tem assunto, não tem expectativa de crescimento. Uma vez quando eu cheguei perto de uma menina, a gente estava até desenvolvendo, estava avançando para poder até começar um relacionamento. Só que antes da gente dar prosseguimento, algumas coisas, alguns comportamentos, algumas falas me deixaram alerta. Então foi tanto que eu não segui relacionamento com essa pessoa, porque eu sabia que lá no futuro talvez isso ia me trazer alguma coisa que ia influenciar muito negativamente na minha vida. Entendi. E aí entra a parte também, querendo ou não, a menina já estava interessada, eu estava interessado, mas querendo ou não, eu rejeitei ela. Exatamente. Então a gente tem que saber olhar pelos lados. Tem pessoa que rejeita por prazer de falar assim, né? Eu tenho várias ao meu pé. Já conheci meninos assim, tá? Também. Mas tem aquela que rejeita porque às vezes você não se enquadrou, não se encaixou no padrão que ela tá procurando. A mesma coisa que você, homem, também, às vezes vai encontrar uma menina, é mais difícil. Mas vai encontrar uma menina que gosta de você, mas você não se encaixa no padrão. Ela não encaixa no seu padrão. Exatamente, cara. Infelizmente, a gente só tem que aceitar, não pode chorar. Tem gente que quer tirar a vida por causa disso. Bobagem. Bobagem. Assim, eu não critico. Mas é bobagem porque aí você criou a dependência e você tá vivendo só por causa daquela pessoa. O que você acha desse assunto? Desse ponto de vista, você saber não julgar, mas você saber ver a história pelo ponto de vista daquela outra pessoa. Também tem isso. Né? Porque, por exemplo, a gente às vezes, a gente fica bravo que uma menina rejeitou a gente, mas às vezes a gente já rejeitou alguém e a pessoa passou por uma situação até parecida com a nossa. Às vezes a gente se interessa por uma menina e a gente nem sabe se a gente realmente está interessado, a gente não sabe nem se aquilo pode ir pra frente. Às vezes, se a menina interessasse de volta na gente, poderia nem dar certo, tá? Sim. E já aconteceu comigo também da questão, tipo assim, da menina, de eu acabar, tipo, rejeitando indiretamente a menina, por conta que eu não me interessei nos valores dela, em alguns aspectos. E isso acontece vice-versa. Então a gente não tem que ficar bravo, cara, a gente tem que seguir pra frente, a gente tem que pensar na gente, cara. Você não tem que querer acabar com a sua vida. Tem gente que, eu repeti isso com as 500 vezes, tem gente que quer dar cabo da sua vida por causa disso. Exatamente. Não faz sentido nenhum você querer acabar com a sua vida por causa que uma outra pessoa não te quis. É você aceitar, você se desligar emocionalmente daquela pessoa e viver sua vida, porque lá no futuro, você sendo uma pessoa melhor, se desenvolvendo, aí sim você tem que correr atrás dos seus objetivos, parar de pensar em outras pessoas e pensar em você, correr atrás, eu falo nesse sentido emocionalmente, de relacionamento, pensar em você, esquecer essa questão, se desenvolver lá no futuro. Eu acredito muito na lei da atração com a ação, você vai estar agindo e você vai acabar atraindo pessoas do seu mesmo nível. Eu também acredito nisso. Entendeu? Então, é isso. No futuro você pode ficar tranquilo que você vai encontrar aquela pessoa. Mas é lógico que você tem que se desenvolver. Também acho, porque... Não com a motivação de vingança, mas com a motivação de crescer. Exatamente, porque a motivação de vingança, como aconteceu comigo, com a menina,
Ela é passar. Tipo assim, você vai alimentar aquilo e vai ser um sentimento muito ruim pra você, cara. Você não vai conseguir se envolver com mais ninguém, cara. Se você, às vezes, já aconteceu comigo, de eu estar envolvendo com uma menina só pra tá atingindo a que eu realmente estava interessado. Sim. E então, cara, não esquece, a menina te rejeitou, cara, esquece, sem brincadeira, para de pensar nisso e vai bola pra frente, cara. Você vai conhecer muitas pessoas, uma coisa é certa, cara. Você vai conhecer alguém, alguém você vai conhecer. Tem muita gente e você vai encontrar uma pessoa, cara, que pensa igual você. Que pensa, sempre encontrar, vai ter gente, cara, um cara que pensa igual você, uma menina que pensa igual você vai achar. E é isso. O que você quer esclarecer aqui? Você quer continuar aqui? Vamos continuar aqui. Mas vamos finalizar aqui. Mas é isso aí, pessoal. Esse aqui é um bate-papo aí sobre, né, rejeição. Aí a gente vai pegar as melhores partes da nossa conversa aí, vai postar aí pra vocês aí. Aparece na câmera aí também, Nathan. É isso mesmo. Vai postar aí pra vocês e a gente vai estar postando conteúdos aí sobre desenvolvimento pessoal aí, pra estar ajudando toda a nossa comunidade dos insiders. Coloca aí, ó, hashtag insiders em todas as redes sociais. Beleza? Tamo junto, vamos fazer esse movimento aí crescer, Brasil afora aí, vamos ajudar homens e mulheres de valores a se desenvolver. Tamo Exatamente. Junto. E valeu, insiders. Tamo junto. Falou pra vocês, viu? Valeu.